Shalom, povo escolhido de Deus. A graça e a paz do Senhor Jesus Cristo esteja comigo, esteja com vocês. Nós estamos hoje para fazer a 12ª revelação da moeda digital, e dando continuidade à série, né? As 12 moedas digitais, né? A última grande transferência de riquezas que vai acontecer nos fins dos tempos, né? E lembrando que não é recomendação nem de compra nem de venda, é apenas para estudo profético, tá? Então, peço que você assista desde a primeira, tá? E depois assista toda a playlist da última grande transferência de riqueza. Tá? Não deixa de assistir nada. E assista por completo, porque tem revelações, tem indicações ali que é o profético de Deus, né? Não é para você sair fazendo é essa aqui e executar alguma coisa. Não. Tudo é debaixo da orientação de Deus, tá? E essa moeda de hoje, ela tem como slogan o improvável escolhido, né? Existe uma soberania de Deus no humilde. E é interessante porque todas elas, a visão e essa visão dessa moeda é que eu estava sendo levado a um vasto, vamos dizer assim, deserto, né? Onde apenas o vento soprava. Entre, vamos dizer assim, aquelas dunas de areias douradas, era um pouco douradas elas, né? E era um cenário simples, era um cenário humilde, vamos dizer assim, sem qualquer sinal de algo grandioso. Mas diante de mim aparecia uma pequena figura. Ela surgia do nada, assim. E eu observava que ela era um cachorro brincalhão, aparentemente insignificante, correndo sobre a areia. E eu podia observar que, de vez em quando, o rosto mudava. Uma hora tinha uma cara, daqui a pouco mudava essa cara para outra. E eu ficava vendo sempre como se fosse dois cães, mas era apenas o rosto que mudava. E aparecia algumas pessoas distantes, um pouquinho assim ao redor, e zombavam. E riam e menosprezavam aquele pequeno animal. E ele continuava brincando, pulando. E as pessoas faziam isso e diziam que ele não tinha valor. Mas, de repente, desceu do céu um brilho, vou chamar assim, um brilho celestial, sobre ele. E o chão começou a tremer e, suavemente, um símbolo dourado começou a, vamos dizer assim, surgir das suas patas. E moedas reluzentes tomavam formas e começavam a brilhar como o sol em suas patas, as moedas. E depois essas moedas saíam das patas e se elevavam até o céu. E aqueles que riam antes começaram a observar, começaram a olhar e não entendiam nada, estavam, vamos dizer assim, atônitos, né? Olhando para aquela grandeza do que havia surgido do improvável. Então, tinha aquela voz profética, né? Deus escolhe o improvável, o pequeno e o humilde, para realizar grandes feitos. E assim como, vamos dizer assim, essa moeda, né? Ou essas duas moedas, né? Eu vou dizer duas e você pode até pegar para uma terceira. Eu não posso, eu só vou dizer de duas que eu, assim, tomei como referência.
Mas pode existir a terceira, né? Mas aí essas moedas elas foram desprezadas no início, né? Se tornaram fenômenos, depois recuaram um pouco, como todas as demais. Mas é uma forma de que Deus mostra que Ele pode exaltar os humildes e confundir os sábios. E como todas aquelas visões referente a essas moedas, no início tinham sons também. Aquela visão era meio a som. Era um som suave, misterioso, mas preenchia todo aquele ambiente, todo aquele ar. Apesar de ser no deserto, mas trazia uma brisa leve, conforme aquelas moedas iam se tornando mais brilhantes. Quanto mais elas se acendiam, esse som, essa melodia, ela também ficava mais intenso. E se transforma num cântico, vamos dizer assim, poderoso, de vitória, de exaltação. Era algo que às vezes eu não consigo nem descrever. Mas a gente passa mais ou menos o que é importante. Podia-se ouvir também uma voz ainda ecoando ali em meio àquelas dunas. O que o mundo chama de tolo, Deus pode transformar em algo glorioso. E hoje temos essa revelação. No caso, não falava na 12ª, mas falava a chave da grande transferência de riqueza. E tem uma ligação bíblica, né, para você ver. Pois quanto aquela moeda ela brilhava no céu, letras douradas começaram a surgir no ar. Aquela tela branca, né, que eu sempre falo, né? Formando um versículo sagrado, né? E está lá em 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 27. Mas Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios. E escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar os fortes, né? E a gente vê que, assim como Deus fez várias escolhas, né? Davi, ele antes de ser rei, se tornar rei, ele foi desprezado. Antes dele derrotar o Golias. Você veja que Jesus mesmo, ele foi rejeitado. Ele nasceu aonde? Numa manjedoura. Para exatamente confundir o quê? Os poderosos da terra, os reis da terra. Então Deus sempre tem o propósito dele exaltar os humildes para demonstrar que o poder é dele. O maior poder é o poder de Deus, o seu poder, né? E quando a gente pega aqui numa explicação espiritual, é o menosprezado que se tornou fenômeno. Então, quando essa moeda ou essas moedas surgiram, ninguém levava a sério, né? A sério, né? Eram vistas como piadas, né? Vamos dizer, sem valor, sem propósito. Vamos dizer assim, contra todas as probabilidades, né? Em relação a outras moedas, né? E elas foram ganhando forças e se tornaram, vamos dizer, movimentos globais, fortes comunidades, e mostraram que o improvável pode ser exaltado. E existe um princípio no reino de Deus. Eu quero que você também preste atenção. Pois o próprio reino de Deus não segue a lógica do mundo. Ele não precisa de aprovação humana, né? Para levantar algo que se torne poderoso. Nós temos aí N exemplos bíblicos, né? Que eu posso citar vários aqui, mas vou dizer só 3, né? Lembra de Moisés, um homem gago, mas foi o quê? Chamado para libertar uma nação. Como um gago? Lembra de Davi, né? Que eu vou citar aqui. Um jovem pastor, rejeitado por sua família, né? Escanteado. Enquanto todos estavam ali na mesa, ele estava cuidando das ovelhas. Mas foi ungido o quê? Rei. E o nosso Jesus? Nascido naquela manjedoura. Rejeitado ali. Não tinha nem, vamos dizer, não tinha nem um hotel, uma pensão para ele passar a noite. Passar no estábulo ali. Mas ele se tornou o quê? Rei dos reis. E a profecia se cumpre.
Assim como todas essas moedas foram surgindo como brincadeiras, né, se tornaram fenômenos global. E Deus está preparando uma última grande transferência de riqueza que muitos ainda não conseguem enxergar. Lembrando, vocês lembram daquilo? O último será o primeiro. O improvável será escolhido. E os que crerem verão o quê? A glória do Senhor. Na economia dos últimos tempos. Né? Então, a 12ª moeda revelada aqui, né, é a Shiba Inu e a Dogecoin. Porque ora eu via o rostinho de uma e ora eu via o rostinho de outra. Então, isso foi que eu entendi. Shiba Inu e Dogecoin. Há quem diga a Baby, né? Mas eu não vou ficar só com o que me foi mostrado. Né? Essas duas moedas, elas, vamos dizer assim, a Dogecoin ela foi criada inicialmente como uma brincadeira em 2013, né? Tornou-se uma das criptomoedas mais populares, ganhando valor e relevância global por sua comunidade e acessibilidade, né? E o que foi sendo agregado, né? E o Shiba Inu também foi lançada como uma rival do Dogecoin, né? E começou de forma humilde, né? Mas rapidamente foi ganhando um grande número de apoiadores, né? Sendo apelidadas com vários nomes aí, né? E hoje, Shiba Inu também ela é mais do que apenas uma moeda. E representa um ecossistema, né, de crescimento, né? E é importante, né, você ver que existe, que Deus vê valor, onde o mundo às vezes só enxerga desprezo. Lembra que ele também escolheu Gideão, um jovem tímido, né? Davi, o pastor das ovelhas, para serem líderes poderosos, né? E ele pode usar qualquer coisa que aparentemente possa ser simples, como essas moedas, né? Mas vão cumprir um propósito no reino. Pequeno aos nossos olhos, né? Aos olhos dos homens, mas grande nos olhos de Deus, né? E tinha uma outra narrativa, né? Era Mateus 19:30 que foi dado. E acompanhava também nessa. Eu chamo sempre de tela branca de cinema para você entender. Mas era algo bem mais moderno, bem mais sofisticado. E o versículo mostrava que, porém, muitos primeiros serão últimos e os últimos primeiros, né? Assim como essas moedas elas emergiram para confundir, né, as expectativas do mercado financeiro, Deus levanta também pessoas improváveis na sua obra. Talvez você sinta que é pequeno, talvez incapaz, né? Deus nunca vai lhe chamar e Deus ama usar o improvável para confundir os sábios e cumprir a sua vontade, né? Então, você acredita que Deus pode usar o improvável na tua vida, né? Então, quais as áreas aí que você sente que são pequenas ou desprezadas na tua vida, né? Mas que pode ser usada por Deus para algo grandioso, né? Essas duas moedas, Shiba Inu e Dogecoin, se nos lembram que o improvável também faz parte do plano divino. Então, reflita como você pode permitir que Deus use o improvável em sua vida. Todas as áreas. E nas finanças, né? Assim como essas criptomoedas surpreenderam o mundo, Deus pode usar você para surpreender a sua geração. Uma geração preparada para receber grandes recursos de Deus, aprender, manusear e fazer a obra crescer. Então, esteja preparado para os planos de Deus e para essa última grande transferência de riqueza, né? E eu te convido, né? Amanhã nós vamos ter, a série era 12, mas amanhã nós vamos ter, vamos dizer, os bônus, né? Algumas revelações, né? Mais uma, depois mais outra e depois aguardar, né, o direcionamento de Deus. Então, prepare-se. Amanhã a gente vai ter mais uma moeda sendo revelada, né, como bônus, para você compreender, né, o plano de Deus para essa última grande transferência de riqueza. Então, não perca. Assista toda a série
e volte amanhã. Mesmo horário. Shalom, shalom. Fiquem na paz do Senhor Jesus.